Boa noite, meus caros. Quando Kardec começa a descobrir as técnicas de comunicação com o mundo espiritual, ele faz a si próprio uma série de perguntas, né? Querendo entender, naquele diálogo que ele faz com os espíritos superiores, querendo entender qual era a razão deste processo de comunicação do mundo espiritual com o nosso mundo, porque ele disse, qual é o sentido de tudo isso, se ao longo dos anos, dos séculos todos, houveram em várias civilizações, em vários países, em várias religiões, uma série de pessoas, pelas religiões chamadas de santos, pessoas que tiveram um desempenho moral muito intenso em cada um dos povos. Se eles já ensinaram muita coisa, né, por que mais um ensinamento desse tipo que vocês estão nos trazendo aqui? Isso ele relata lá na Revista Espírita, que ele editou durante 5 anos, junto com a edição do Livro dos Espíritos e os demais da doutrina espírita. E o mundo espiritual diz para ele que em cada tempo, em cada período da nossa história, nós precisamos lembrar das verdades essenciais da vida, porque nós todos somos espíritos em evolução, que estamos nos modificando a cada dia. É uma ideia não muito aceita por muita gente, a gente não tem muita noção como é que isso é verdade. Mas se nós, cada um de nós aqui, pensar bem sobre isso, que nós estamos nos modificando constantemente, estamos evoluindo, né, nesse processo de mudança, e nós fizermos um leve exame de consciência, nós vamos chegar à conclusão que hoje nós somos um pouquinho diferente do que éramos ontem. Hoje, ao longo do dia, cada um de nós teve uma série de experiências diferentes dos outros que foram nos modificando. Ou nós recebemos uma notícia muito agradável e nos deixa mais alegres do que estávamos ontem, ou quem sabe recebemos uma notícia muito triste e nos deixa um pouco mais triste, ou até muito mais triste, do que eventualmente estivemos ontem. Cada um de nós, fazendo qualquer coisa, mesmo aquilo da rotina diária, aprende alguma coisa com cada aquilo que faz, com aquilo que ouve, com as pessoas que interagem. Então, eles esclareceram isso muito, né? Nós, como espíritos em evolução, nós precisamos compreender e em cada época da nossa história refazer o nosso pensamento para continuar avançando e ser cada dia um pouco mais felizes. Ao mesmo tempo, Kardec pergunta para ele o seguinte: tudo bem, isso é verdade, vamos pensar desse jeito, mas o que dizer do sofrimento das pessoas? Como é que, sabendo simplesmente da existência da espiritualidade, né, do destino que Deus traça para cada um de nós nessas diversas vidas, né, como é que ainda assim nós vamos conseguir fazer com que cada pessoa que sofre, e às vezes sofre muito, consiga compreender isto e encaminhar sua própria vida? E Kardec fala, nesse diálogo com os imortais, especialmente daquele sofrimento que às vezes é mais profundo em cada um de nós, que é perder um ente querido. Ele diz, como é que é possível fazer com que alguém que perde, né, uma pessoa muito amada, um parente ou simplesmente um amigo, alguém que tem importância na vida dele e perde pela morte física, como convencer essa pessoa? Como consolar alguém? Aí ele também argumenta, aquilo que as religiões até hoje disseram, né, prometendo um paraíso para aquele que se comporta bem, né, ameaçando com o sofrimento do inferno aquele que se comporta mal, isto não serve mais de consolo. As pessoas não aceitam mais isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer com aquele que partiu. Então acaba causando mais sofrimento ainda. Continua indagando. Como é possível mostrar tudo isso para alguém e consolar? Kardec, nesse diálogo, ele estabelece 2 caminhos a serem seguidos. Mas o mundo espiritual orienta Kardec a 2 caminhos.
O primeiro, o da fé, né? A confiança, mas não uma fé cega, né? A fé efetiva daquela que compreende a mensagem de Jesus e de todos os seus seguidores, e a pessoa se consola num grau de esperança. O segundo caminho, ele diz assim, é o do conhecimento. Quando nós conhecemos efetivamente o sentido do que pode ser Deus, o Criador do universo, e as razões pela qual Ele pode criar cada um de nós, nós vamos continuar sofrendo pela saudade quando perde alguém, mas ao mesmo tempo temos forças suficientes para continuar vivendo. Uma amiga minha, falecida há 4 anos atrás, ela deu uma demonstração muito clara dessa natureza, de compreender o seu próprio sofrimento. Ela ficou doente, uma doença incurável, e quando eu fui visitá-la, um dia eu disse para ela assim, pô, fulano, né, o que tu foi arranjar, né? Logo essa doença que vai te levar daqui a pouco. Ela disse, pois é, né? Fazer o quê? Bom, a gente tem que morrer um dia, né? E tem que morrer de alguma coisa, então vamos encarar desse jeito. Quando eu contei isso para os familiares dela, a impressão, um deles me disse pelo menos assim, puxa vida, ajudou a tirar um peso dos meus ombros, né? Porque sabendo, né, que aquela pessoa ia falecer de alguns dias depois, como de fato acabou falecendo, ela disse, mas se ela tem esta disposição, me deixa um pouco mais tranquilo, então vou continuar sofrendo, porque eu gostaria de ela presente aqui, mas eu vou conseguir compreender essa situação. E é assim que a doutrina espírita tenta nos orientar. Mas não só a doutrina espírita. Às vezes, nós encontramos as pessoas com um pensamento poético muito forte e consegue nos dar um bom olhar sobre isso. E se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura de um texto que foi publicado numa 0 hora de domingo, de 2 semanas atrás, 3 semanas. Lia Luft. Todo mundo acha que já ouviu falar na Lia Luft, né? Talvez uma das maiores escritoras, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, seguramente a maior, e é uma contemporânea nossa. E ela publicou um texto chamado Somos Fênix. Fênix é o nome de um pássaro que a mitologia grega inventou a história, que era um pássaro que vivia, voava pelos céus, né, morria, mas tinha uma peculiaridade. Sempre que ele morria, ele pegava fogo, virava cinza. E logo depois ele renascia das próprias cinzas. Quer dizer, na verdade, era uma imortalidade, era um símbolo da imortalidade. E ela faz esse texto com esse título, Somos Fênix. E ela diz o seguinte: a estranha ave lendária que se imolava no fogo e dele renascia é muito usada como uma metáfora do nosso próprio renascimento de horas ou de fases de vida muito difíceis. Ninguém, diz ela, eu acho, olhando a sua própria vida, pode dizer que jamais teve a seguinte sensação: acabou tudo, a vida não faz mais sentido. Ou então a gente diz assim, eu não vou aguentar. Ou, isto que me aconteceu, eu não posso suportar. Coisas desse gênero. E eu creio que sim, se nós pensarmos isso, todos nós que passamos por algum tipo de sofrimento intenso, às vezes deve ter pensado coisa parecida, né? Não dá para aguentar esse sofrimento, é muito difícil. Mas continua ali a Luft. No entanto, a vida me ensinou que mesmo quando estamos numa UTI emocional, como a perda de alguém muito amado, quando nós estamos esperando ou até desejando para nós mesmos o fim e a paz, um dia nós conseguimos levantar. Somos liberados dos aparelhos que nos mantinham vivos, chegamos até a porta do quarto, quem sabe somos transferidos até para um quarto um pouco melhor. Dali, nós podemos começar a espiar o corredor, quem sabe andar por ele, apoiado em alguém ou até numa bengala. E finalmente, um dia, nós conseguimos respirar. Estou respirando livremente. A pedra pesada e escura que apertava o meu peito aliviou. Aliviou um pouco.
No outro dia, mais um pouco. Talvez eu nunca me livre deste peso inteiramente, mas eu estou aprendendo a lidar com ele. Tenho para isto o resto da vida. Ela diz ainda o seguinte: eu tenho agora a força do pensamento de que este ser amado que se foi, ele está em outra dimensão, em outro registro, mas está presente. E mais, ele gostaria que eu saísse da sombra da dor e que voltasse a viver. Portanto, em sua homenagem, também, porque a vida deve ser vivida, a vida merece ser vivida. Ao longo deste processo, ela diz, pessoas queridas nos ajudaram, confortaram ou simplesmente foram uma presença bondosa e quieta. A gente sabia, sem grande escarcéu, ele ou ela está ali e está ali para mim. Estamos vivos. Saímos das próprias cinzas. Existe, é claro, o mundo com sua beleza e sua crueldade. Existem pessoas com seus amores ou maldades. Existem a loucura, a neurose, o rancor inexplicado, a violência e a guerra. Mas também existe vida. Este primeiro movimento, para pôr alguma claridade na nossa vida, é como comprar uma flor e botar no vaso à nossa frente quando pouca coisa parece sobrar. E depois olhamos a janela aberta sobre a floresta, sobre o mar ou sobre um parque. A porta fica aberta para algumas pessoas especiais, porque uma multidão ainda não aguentamos. Essas pessoas que, de longe ou de perto, estiveram ao nosso lado, ao redor da fogueira, sabendo, torcendo para que a gente pudesse renascer do montinho de cinzas em que nos havíamos transformado. Descobrimos ou redescobrimos o valor dos afetos, das coisas simples, daquela voz no telefone, daquele e-mail, daquela mensagem no WhatsApp, daquele passo no corredor, aquele gesto afetuoso ou um simples olhar de cumplicidade. Pois, afinal de contas, nem todos sabem ou nem todos conseguem dar grandes abraços, dizer grandes palavras, mas afinal eles estão ali, conosco. E tudo isso nos faz viver novamente. A fênix incansável volta a andar, a abrir as asas, a tentar o seu voo. Isso é o que somos, até que um vendaval mais forte nos carregue também, em paz. Este texto, eu acho que... Acho não, tenho convicção. A Lia Luft, ela é luterana, né? Mas ela é uma pessoa extremamente espiritualizada, que outra não escreveria uma coisa desse tipo. E eu tenho convicção que na espiritualidade dela, ela tem noções que a vida de fato não termina. Que quando nós, cada um de nós, quando encerra a vida no corpo físico, de fato vai para o mundo espiritual e consegue se comunicar, se não com palavras, com sentimentos. É isso que ela está dizendo e demonstrando neste texto. Sim. Há 2 meses o filho dela faleceu. Ah, é verdade, é verdade. Talvez tenha sido essa a inspiração para ela escrever tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, veja só, nós, os espíritas convictos, aqueles que simpatizantes com a doutrina espírita, aqueles que conhecem um pouquinho, ou que estão agora simplesmente procurando conhecer alguma coisa, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque a essência da doutrina espírita, ela é muito simples. Ela não é vulgar, para cada um sair interpretando e inventando coisas sobre ela. Mas ela é muito simples, na verdade. Qual é o fundamento da doutrina espírita e em toda a espiritualidade que ela comporta? Primeiro, existe um Criador do universo. Deus existe. Não é uma invenção, não é uma figura, não é um título. Deus existe.
E este Deus nós temos que procurar conhecer. O mundo espiritual nos deu uma orientação. O que seria este Criador? A inteligência suprema do universo, completamente, soberanamente justo e bom, que nos criou com uma única e exclusiva finalidade, que nós, ao longo de diversas experiências na vida, nós fôssemos nos modificando, aumentando a nossa capacidade de conhecimento, de espiritualidade, para que um dia, quando nós estivermos prontos, possamos viver uma vida de paz e de felicidade absoluta. Não fomos criados, em hipótese alguma, para o sofrimento. O sofrimento, e isto o mundo espiritual esclarece com muita força, com muita tranquilidade, o sofrimento que nós passamos é porque não conhecemos nem a nós próprios e muito menos esse nosso relacionamento especial com o Criador. E a falta deste conhecimento no dia a dia é que nos deixa transtornados, infelizes, às vezes completamente desesperados. O que não significa, diz o mundo espiritual, com muita clareza, que num evento deste, que a Lia Luft se refere, e que tu lembrasse muito bem, né, que é a perda do filho, a perda do ente querido, o que não significa que nós estejamos isentos de sofrimento, por mais que a gente conheça a doutrina espírita. Porque o sofrimento desta natureza, de perder o contato do dia a dia com uma pessoa amada, ele vai permanecer conosco. Só o que recomenda o mundo espiritual numa situação desta? Sim, sinta saudade. Encare o sofrimento da ausência, mas a saudade tem que ser saudável. A saudade não do desespero, mas a saudade dos bons momentos de convívio. Porque desde que, fundamentalmente, essencialmente, nós tenhamos convicção que a vida não acaba. Kardec, quando apresenta o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que ele publica desse relacionamento com o mundo espiritual, ele, no prefácio, ele faz algumas afirmações extremamente interessantes que a gente precisa ter lembrança. Ele diz, em primeiro lugar, nós precisamos tratar das palavras adequadas com cada coisa. O que é o Espiritismo? Ele diz, o Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de conhecimentos que envolve filosofia, religião, ciência, vida diária das pessoas, baseada essencialmente na espiritualidade. Ou seja, o Criador, quando cria o universo, criou espíritos, que somos cada um de nós. Sendo espíritos, nós não passamos individualmente pelo processo da morte. O que passa é o corpo físico, que nós usamos em alguns momentos da nossa existência. Mas a nossa natureza mesmo, ela é espiritual, não é física. Nós precisamos passar por essa experiência no corpo físico para aprender um pouco mais, para aprender, inclusive, a valorizar os sentimentos e valorizar adequadamente até as nossas conquistas materiais. Nós estamos no mundo para sermos auxiliares do Criador na construção do mundo. E nós, os seres humanos, estamos mudando o nosso mundo há milênios. Desde que estamos aqui, nós estamos mudando o mundo. Cada vez que nós fazemos alguma coisa, nós mudamos um pouco o mundo. Às vezes mudamos da forma errada, mas estamos mudando o mundo e nos modificando também. Então, cabe lembrar sempre qual foi o ensinamento fundamental do Cristo há 2000 anos atrás. Ele repetia exatamente a mesma coisa. Existe um Deus no universo, que ele tinha até a coragem, né, que nós não temos, de chamá-lo de Abba, na língua que ele falava, paizinho, pai amoroso. Né? E é exatamente essa a condição. Este Criador do universo é um pai amoroso que não pretende, em momento algum, que nós cultivemos o sofrimento, mas reconhece que somos capazes de sofrer porque nós somos pessoas sentimentais. Mas o sofrimento tem que ter lógica, tem que ter sentido, tem que ter uma utilidade para cada um de nós. Se o sofrimento,
por um evento dessa natureza, né? Perder um ente querido, simplesmente acontecesse e não nos servisse para alguma coisa, a Lia Luft, se foi essa a causa de ela ter escrito este texto aqui, sem dúvida, ela já cumpriu quase que o papel dela na vida. Né? Porque este texto, bem lido, bem pensado, é uma oração de esperança, lembrando com muita força, com palavras belíssimas, que todos nós somos capazes de superar as dificuldades que nós enfrentamos. Eu não falo aqui, porque não é este o âmbito do movimento espírita, de um centro espírita, nem da doutrina. As nossas preocupações justas, obviamente, com as coisas materiais. Né? Não, nós falamos essencialmente da nossa qualidade fundamental, que somos espíritos, que estamos temporariamente vivendo no corpo em que a hora estamos, com a família que nós temos, na cidade, na região onde nós estamos. Mas isso é temporário. A nossa natureza efetiva é muito superior a isso. Num determinado momento, diferente para cada um, mas previsto para todos nós, cada um de nós vai abandonar esta condição material que estamos aqui agora e vamos para o mundo espiritual, levando conosco todo o afeto que recebemos aqui, deixando como marca indelével para aqueles que ficam também as lembranças do nosso afeto. Mas isso é um processo que vai acontecer constantemente, como se fosse uma espiral, o resto do tempo, por milênios afora, até que num determinado momento nós não precisemos mais deste processo reencarnatório, porque já teremos chegado numa condição espiritual adequada. E ainda assim nós continuaremos preocupados com aqueles que ficaram, cuidando deles, ajudando, demonstrando sempre que nós somos capazes de superar tudo isso. A doutrina espírita, quando estes espíritos superiores todos conversaram com Kardec e transferiram todas essas informações, eles disseram que eles tinham dois objetivos fundamentais. Primeiro, demonstrar, como eu já havia afirmado antes, a existência de um Criador. Segundo, afirmar que cada um de nós, pelo seu próprio esforço, consegue chegar num grau de espiritualidade, de felicidade interna, pelo seu próprio esforço, superando as dificuldades que encontra. E que o caminho único, exclusivo, mas perfeitamente adequado, que todos nós podemos seguir, é entender a mensagem do Cristo, porque esse é considerado pelo mundo espiritual o guia da nossa humanidade, o modelo de vivência da nossa humanidade. Então faz esse convite constante à espiritualidade, que cada um de nós, baseado nesta ideia de que o Criador nos criou como um ato de amor e que é a nossa felicidade, que nós, na medida da nossa capacidade, possamos conhecer exatamente o significado do ensinamento do Cristo. E na hora que nós entendermos esse significado, nós seremos, como diz a Lia Luft, verdadeiras fênix. Vamos renascer da nossa condição de ignorância, de sofrimento, de não entendimento da própria vida e renascemos para uma vida melhor. O caminho, ele existe. É um caminho difícil para uns, muito difícil para outros que já passaram por essa experiência em vidas anteriores, seguramente um pouco mais suave, mas o caminho é conhecido. Né? Cada um de nós que leu o Evangelho, naquele aspecto dos ensinamentos morais do Cristo, baseado nestas revelações do mundo espiritual, que a vida é permanente, que a morte de fato só existe para o corpo e não para o espírito, e que Deus pretende e quer a nossa felicidade, né? O caminho está dado. Todos somos fênix.
Muito obrigado pela atenção.